E a taxa Selic caiu mais uma vez, pela quarta vez seguida, agora estamos com 11,75% ao ano. E o que isso interfere na sua vida? Será que agora você muda completamente seus investimentos? Onde que eu vou investir minha reserva de emergência agora que está rendendo menos? Tudo isso nesse vídeo agora para você, vamos lá? E aí pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Luciano Fernandes e aqui eu ensino você a investir de uma forma simples, ensino você a cuidar do seu dinheiro com inteligência financeira, eu ensino você a não se apavorar, entender as coisas com calma, aplicar na sua vida e construir seu patrimônio e sua liberdade. Então se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, encaminha para alguém que quer entender sobre taxa Selic. Afinal, o que é taxa Selic? O que ela interfere na nossa vida? Primeira coisa que você tem que entender, taxa Selic é uma taxa que é básica de juros na nossa economia. Ela que vai dar o parâmetro para os rendimentos dos investimentos de renda fixa. Primeira coisa é isso que você tem que saber. Então, quando a taxa Selic está mais baixa, os investimentos de renda fixa rendem menos. Quando ela está mais alta, os investimentos vão render mais. A outra coisa que interfere bastante na nossa vida é que quando a taxa Selic está mais alta, fica mais caro pegar empréstimo, fazer financiamento para comprar carro, casa, que a população brasileira faz bastante. Então, basicamente são essas duas coisas. Quando está mais alta, você ganha mais juros nos investimentos e você paga mais juros quando pede dinheiro emprestado no financiamento. Quando está mais baixo, você ganha menos nos investimentos e fica mais barato para você pegar dinheiro emprestado com o banco, que é algo que eu indico você não fazer. Mas enfim, cada um sabe da sua vida, eu sempre explico aqui no canal como é maléfico para sua vida financeira pagar juros. Mas enfim, está caindo os juros e como eu sempre digo nesses vídeos da Selic aqui, que mais importante do que essa queda de 0,5% é a quarta queda seguida. Por que está caindo? O que isso significa? Bom, nós estamos mudando o momento da economia. Nós estamos passando de um momento de alta dos juros para, no futuro, um momento de baixa dos juros. E o que isso quer dizer? Isso muda a economia. Quando está alto os juros, as pessoas consomem menos, fazem menos financiamentos, compram menos, as empresas vendem menos, enfim, a economia gira menos. Quando a Selic está aqui embaixo, a economia gira mais, as pessoas compram mais, isso fomenta mais a economia. Mas por que o governo quer que a economia não gire tanto? Quando precisa baixar a inflação. Então a taxa Selic é um controle indireto da inflação que o governo tem aí para manter ou tentar manter a inflação dentro da meta. Mas o mais importante é o que interfere na nossa vida. Você não pode ter uma estratégia que funcione ano sim, ano não. Estratégia de investimentos. Você precisa ter uma estratégia que funcione sempre. Quer dizer, alta dos juros, queda dos juros, alta de inflação, baixa da inflação, você continua investindo da mesma forma. A estratégia que eu ensino para os meus alunos, ela é para sempre, ela não muda. Você pode fazer pequenos ajustes se quiser, nem precisa, mas não é algo necessário. Agora, se você está mudando sempre desesperado, você está correndo nos vídeos de queda da taxa Selic em todos os youtubers de finanças que você conhece, tem algo errado, você não tem estratégia, tá bem? Então, o que nunca muda? Você sempre tem que investir, estando no Brasil, você sempre tem que investir em renda fixa e renda variável. Mas Luciano, renda fixa vai render menos. Dá uma olhada nessa tabela aqui, ó. O Brasil ainda é o sexto maior juros do mundo. Ainda é o sexto. Quer dizer, tem muito juro ainda. Nos Estados Unidos, no Japão, nos países de primeiro mundo, o juro é 0, é 1, é 2, é 3%. Aqui nós estamos com 11, 12%. Então é muito alto ainda, vale a pena investir sempre em renda fixa no Brasil. E você sempre tem que ter renda fixa e sempre tem que ter renda variável. O que você pode fazer é pequenos ajustes. Olha, quando está melhor a renda fixa, você pode ter um pouquinho mais de porcentagem, tá? Mas o mais importante você entender é que existe normalmente uma gangorra. Normalmente uma gangorra entre renda fixa e renda variável. E eu avisei isso no final do ano passado. Olha, pessoal, em 2023 provavelmente aconteça uma grande queda da taxa de juros e com isso começa a subir a renda variável, a Bolsa de Valores. Tanto é que a Bolsa de Valores já subiu bastante esse ano, só depois dos últimos 2 cortes da taxa Selic, a Bolsa de Valores já subiu mais de 10%. Então não é que eu previ o futuro, é que é normal isso acontecer, são ciclos da economia e é isso que você tem que entender, beleza? Então, eu avisei no final do ano passado que era para entrar em renda variável quando estava mais barato, tá bem? Ah, Luciano, não vale mais a pena entrar agora? Vale, sempre vale, tá bem? Deve subir mais o ano que vem, por quê? O Banco Central sinalizou que em 2024 deve continuar caindo a renda fixa, continuar caindo a taxa Selic, ao ponto de chegar aí a 9, 9,25, 9,5% ao ano no final de 2024. Então, por este fator, estou falando no final de 2024, nós temos a tendência por este fator de subida da Bolsa de Valores em 2024. É claro que existem outros fatores macroeconômicos, economia, outros países que interferem, mas por este fator
deve subir. O que você deve fazer? Aproveitar isso, aproveitar essa subida, continuar investindo em renda variável e ter também seus investimentos em renda fixa. E as perguntas que eu recebi: Luciano, e agora que a taxa Selic caiu, o Tesouro Selic está rendendo menos, caixinha do Nubank está rendendo menos, porquinho do Nubank, porquinho do Banco Inter está rendendo menos, onde que eu devo colocar minha reserva de emergência? Olha só, você tem que entender um conceito extremamente importante sobre reserva de emergência, que nunca muda. Reserva de emergência é renda fixa, sempre, sempre, always, não muda, nunca, jamais. Sempre renda fixa que tenha liquidez diária e que tenha segurança. Ah, mas está rendendo menos. Paciência, a rentabilidade é o terceiro fator aqui, é o menos importante. O mais importante é segurança, não perder esse dinheiro, e liquidez diária, você poder tirar esse dinheiro a qualquer momento, afinal é reserva de emergência, exatamente, tá bom? Então não muda, nunca muda. Em 2020 estava 2% ao ano a Selic. A minha reserva de emergência estava lá no mesmo lugar e a sua deveria estar também, beleza? Se está rendendo mais, ótimo, se não está, paciência. Você nunca pode colocar sua reserva de emergência em renda variável ou investimentos que não têm liquidez. O mais importante é você ser inteligente. É você não se apavorar com mudanças que vão variar. A economia é cíclica, você tem que aprender a investir com segurança, porque você está falando de longo prazo. Construção de patrimônio, liberdade para sua família, segurança financeira. Então isso não muda. A economia vem em ciclos e você tem que aprender a ser inteligente com a economia. Portanto, tenha uma estratégia, aprenda uma estratégia, siga ela sempre, aprenda a investir com inteligência. Eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.